Com a morte do Papa, o cardeal Lawrence reúne um grupo de sacerdotes para eleger seu sucessor. Cercado por líderes do mundo todo nos corredores do Vaticano, ele descobre uma trilha de segredos profundos que podem abalar a própria fundação da Igreja. O filme Conclave de 2024 gerou polêmica na Igreja Católica ao retratar a escolha do Papa, um processo secreto e por incluir detalhes que foram considerados sensíveis por líderes religiosos. O Vaticano proibiu filmagens em seus locais, incluindo a Capela Sistina, obrigando a produção a recriar a sede da Igreja Católica. Para recriar o Vaticano, a produção de Conclave fez uma escolha. Metade das cenas foram gravadas em sets construídos em estúdio e metade teve passagens rodadas em edifícios históricos nos arredores de Roma. Cinecittà Studios. Considerado o coração do cinema italiano, o Cinecittà Studios é um dos maiores estúdios da Europa e já foi palco para produções como La Dolce Vita, A Princesa e o Plebeu, Ben-Hur e O Poderoso Chefão 3. Em Conclave, o estúdio foi usado para recriar a Capela Sistina e a Casa Santa Marta, onde na vida real se hospedam os cardeais durante a eleição do Papa. A réplica da Capela Sistina levou 10 semanas para ficar pronta. Palácio Real de Caserta. Nos arredores de Nápoles, na região da Campânia, o Palácio Real de Caserta se impõe na paisagem como uma grande construção barroca, rodeada de jardins. Ele foi encomendado pelo rei Carlos VII para fazer um centro administrativo no novo reino de Nápoles. Hoje o local abriga um museu. No filme, os amplos corredores e as obras de arte são usados para criar a atmosfera do Vaticano. As escadas reais também possuem papel de destaque na cenografia. São ao todo 116 degraus de mármore. As escadas, inclusive, também aparecem no início do filme Star Wars, Episódio 1, A Ameaça Fantasma. Villa Médici. Construída no alto do Monte Pinciano, a Villa Médici oferece algumas das visitas mais deslumbrantes de Roma e foi usada como set de filmagens em Conclave, principalmente por conta dos jardins. A vila renascentista do século XVI tem ligação com a poderosa família Médici, de Florença, e hoje é uma residência de artistas, um centro de arte e um patrimônio cultural. A Villa Médici pode ser identificada no longa-metragem na cena em que o cardeal Lawrence devolve uma tartaruga ao pequeno lago. A Sala Dourada, onde o cardeal Lawrence faz um discurso no início do filme, fica no Palazzo Borberini, em Roma. Construído no século XVII para a família Borberini, o Palazzo Barroco abriga um museu que é uma das sedes da Galleria Nazionale d'Arte Antica. Ali há pinturas italianas e europeias, principalmente do período do século XIII ao XVIII. L'Ospedale di Santo Spirito. Considerado um dos hospitais mais antigos da Europa, l'Ospedale di Spirito, em Roma, é hoje um complexo que reúne igreja, palazzo e biblioteca. No filme é possível notar as colunas dóricas e jônicas do lado do externo do Palazzo del Commendatore, que é quando os cardeais chegam para o conclave. A cena onde cardeais aparecem fumando também foi rodada ali. O elenco principal foi anunciado em maio de 2022 e o elenco adicional foi anunciado em janeiro de 2023, quando a produção começou em Roma e em Cinecittà. As filmagens foram concluídas em março, demorando apenas 2 meses para terminarem. Os cenógrafos tomaram muito cuidado para replicar a Capela Sistina. Eles fizeram seu cenário mais parecido com uma prisão para aumentar a tensão dramática, porque sentiram que a versão real era um tanto monótona. Os figurinistas visitaram vários museus em Roma, como parte de sua pesquisa. A figurinista Lizzie Christ optou por um tom usado nas vestes cardeais do século XVII, em vez de um dos modernos, acreditando que seria muito bonito e muito mais fácil para os nossos olhos. Ao escrever o roteiro, Strogan disse que se encontrou com o cardeal para discutir a logística do conclave. Ele também fez um tour privado pelo Vaticano e disse que não sentiu hostilidade enquanto estava lá, e sentiu que o Vaticano estava aberto a ele. Mentiras do filme. Bem menos drama.
Para fins dramáticos do roteiro, o conclave é marcado por reviravoltas e grandes revelações sobre o comportamento dos cardeais. Isso envolve traições, infrações do celibato, denúncias das mais diversas e conspirações. Na vida real, o drama é bem mais contido. Dificilmente há casos escandalosos escancarados no conclave. Os segredos que são deixados pelo antigo Papa em uma carta também são mais uma invenção do filme. Cardeal Impector. No filme, um cardeal secreto aparece no conclave e alega que foi nomeado pelo Papa em segredo. No procedimento real, a presença dele só poderia acontecer se de fato o antigo Papa o tivesse nomeado oficialmente antes de morrer. Um Papa hermafrodita. Embora a Igreja Católica não tenha uma posição clara sobre intersexualidade, a interpretação mais comum é que pessoas intersexo que não apresentam características masculinas predominantes não seriam consideradas aptas para a ordenação. Portanto, na vida real, Vincent Benítez não poderia se tornar Papa. Escândalos no filme. O segredo íntimo do cardeal ADM é descoberto, forçando-o a abandonar a disputa. Após se revelar contra a comunidade LGBTQIA+, e começar a despontar como um dos favoritos, vem à tona um relacionamento do religioso com uma freira atuante no próprio conclave, com quem ele teve um filho. Diante do escândalo, Lawrence praticamente obriga o cardeal a abandonar a competição. O cardeal Lawrence descobre que o cardeal Tremblay foi demitido antes do Papa morrer. O chefe do conclave encontra documentos nos aposentos do falecido Papa que revelam a demissão de Tremblay por seu envolvimento em escândalos financeiros e corrupção dentro da igreja. Com isso, há outra baixa na disputa pelo papado. Lawrence decide aceitar sua candidatura para o cargo. Após isso, seu apoio incondicional ao favorito até então cardeal Alto Bellini perde muita força, principalmente quando uma bomba explode em Roma. O atentado faz com que os discursos dos participantes comecem a se contrapor, destacando dois nomes: Tedesco na ala conservadora e Benítez no campo progressista. O enigmático cardeal Vincent Benítez é eleito novo Papa e adota o nome Inocêncio XVI. O mexicano que atuava em missões no Afeganistão se destaca por exaltar uma mensagem de paz e tolerância, enfatizando que a igreja deve olhar para o futuro com compaixão e abertura. Essa postura leva os cardeais a elegê-lo como novo Papa. Rival de Benítez, o cardeal italiano Goffredo Tedesco perde apoio da maioria. Um dos principais candidatos ao papado, especialmente após o atentado terrorista em Roma, aproveita-se do clima da tensão para fazer um discurso inflamado, propondo algo parecido com uma nova cruzada, uma resposta dura contra o mundo islâmico. Sua postura inflexível e combativa continua sendo elogiada por alguns membros, mesmo após a eleição. Papa Inocêncio XVI revela ser uma pessoa intersexo. Benítez é confrontado por Lawrence, que descobre que ele havia marcado uma consulta em uma clínica na Suíça. Na conversa, o novo Papa revela seu segredo. Nasceu com órgãos sexuais masculinos e femininos. Ele afirma não ter feito cirurgia, pois acredita que sua condição é uma obra de Deus. No fim, Lawrence decide manter a revelação em sigilo. Mas como funciona o conclave na realidade? O conclave, que ocorre sempre após a morte ou renúncia de um papa, é um dos momentos mais aguardados e misteriosos para a Igreja Católica. A palavra conclave vem do latim conclave, que significa fechado à chave, em referência ao isolamento dos cardeais durante o processo de escolha de um novo líder para a Igreja. Este evento não é apenas uma cerimônia religiosa, mas também um rito que envolve tradição, segredo e, claro, grande atenção global. O conclave começa com a convocação de cardeais com menos de 80 anos, que se dirigem ao Vaticano para a cerimônia. Ao chegar, os cardeais participam de uma missa solene na Basílica de São Pedro antes de se dirigirem à capela para o processo de votação, que ocorre de portas fechadas. Durante o conclave, os cardeais são mantidos em total isolamento, sem contato com o mundo exterior, e fazem o juramento de sigilo. Como funciona a votação do conclave?
A eleição papal ocorre por meio de votação secreta, na qual cada cardeal escreve o nome do candidato que deseja eleger. Para que um cardeal seja escolhido como novo papa, ele precisa alcançar 2/3 dos votos, o que garante um consenso entre os eleitores. As votações acontecem 4 vezes ao dia, 2 pela manhã e 2 à tarde. Se ao longo de vários dias de votação não houver uma escolha, os cardeais fazem uma pausa para orações e discussões. Este ciclo pode se repetir até que um novo papa seja eleito, mas se após 7 rodadas o impasse continuar, o processo segue para uma disputa entre os 2 cardeais mais votados. A cerimônia continua com rigorosos protocolos e a espera pela fumaça branca. Fumaça branca e preta. A maneira mais tradicional e visual de saber se um novo papa foi eleito é por meio da fumaça que sai da chaminé da Capela Sistina. Quando a fumaça é branca, significa que o novo papa foi escolhido, e a multidão de fiéis aguarda ansiosamente pela primeira aparição do eleito. Por outro lado, a fumaça preta indica que ainda não há consenso. Após a fumaça branca, o novo pontífice apresenta na sacada da Basílica de São Pedro, para saudar os fiéis e anunciar seu nome ao mundo. Embora o conclave seja um processo altamente secreto e espiritual, ele também tem um impacto considerável no mundo fora do Vaticano. A escolha do novo Papa pode influenciar a direção da Igreja Católica em termos de teologia, política social e até mesmo relações internacionais. A presença de cardeais de diferentes partes do mundo também pode refletir a globalização da Igreja, e a eleição de um Papa com uma origem mais distante pode representar uma mudança significativa no foco da Igreja.